Graça e paz a todos. Conseguimos aí, felizmente, conseguimos trazer aí jejum, né? Vamos trabalhar. Vamos falar aí, né, sobre o jejum, que é um tabu para muitos. É uma dificuldade imensa para aqueles que tentam, sem instrução devida correta. E os benefícios, vamos falar sobre os benefícios e a dificuldade, o porquê a dificuldade. Muitos não sabem que quando jejua você não está matando a carne, que a carne não mata, mas o espírito vivifica a carne. Né? Mas sim você metamorfica, né? Na verdade, assim, vamos dizer assim. Você como se você transferisse para um plano espiritual, né? Vale lembrar que o primeiro jejum, tá? Feito depois que Adão e Eva, o primeiro jejum não, o primeiro sacrifício, né? Foi feito quando Adão e Eva saíram, expulsos no jardim do Éden, tá bom? E por conta disso, Deus, eles perderam o vínculo, a ligação, tá? E quando Caim e Abel fez o primeiro sacrifício a Deus, Deus atentou para o sacrifício de Abel. Esse foi o primeiro sacrifício feito. Embora seu irmão tenha matado ele, por inveja, né? E hoje nós fazemos diferente. Hoje nós trazemos o que Joel nos ensina. Não nos mutilar e nem rasgar nossas vestes, mas sim rasgar o nosso coração de dentro para fora. Porque o sacrifício antes era diferente, né? Um sacrifício bem diferente. Era um sacrifício quando Elias, por exemplo, foi de encontro com os 400 homens de Jezabel, 450 profetas de Baal. Notamos que eles se mutilaram. Eles se sacrificavam, se mutilavam seus pulsos, se cortavam para chamar a atenção de seu Deus. Nada mais, nada menos. O jejum ele é um ato de você chamar a atenção de Deus Pai, de você se aproximar, né, de Deus. É onde você combate sua carne e se chega mais a Deus. E existem vários tipos de jejum, né, que nós vemos nos dias de hoje. Biblicamente tem alguns também, mas o jejum em si, na verdade, é abster-se de alimento, né? O significado real do jejum é abster-se de alimento, é você não se alimentar, é você não comer, é você não beber. Nada, exatamente, nada. E vale lembrarmos que existem pessoas que fazem, eu já fiz também, tá? Vou falando aqui os pontos até eu entrar no tema, até eu entrar no assunto. Vou falar aqui os pontos corretos, os errados primeiro. E depois nós vamos entrar no assunto em questão. Cheguei já a ponto, por exemplo, de jejuar a passar mal. Meu primeiro jejum foi assim. A passar mal. E muitos não sabem. Eu fui saber com o tempo. Sacrifício assim, esses são sacrifícios que Deus não recebe. Né? Que aí torna-se um sacrifício de tolo. Você não pode fazer algo que prejudica o seu corpo. É algo que para Deus não tem muita necessidade, muita serventia, né? No tempo em que estamos. Lá atrás, no Antigo Testamento, era diferente. Todas as vezes que o povo ia se humilhar, um exemplo, Jó se sujou com cinzas. Ele se raspou, ele jejuou, né? Outro exemplo, todas as vezes que
iam entrar na presença de Deus, logo acontecia, rasgavam suas vestes, vestidos de pano de saco e se rasgava. Que é um ato de humilhação, de se humilhar perante Deus. Isso já mudou, né? O Joel traz para nós aí que nós devemos mais nos mutilar e nem nos rasgar, mas sim rasgar o nosso coração, não rasgar nossas vestes, mas sim nosso coração, nosso interior. Porque Joel acredita que a forma de você chamar a atenção, você rasgando algo de dentro para fora, é melhor do que de fora para dentro. Porque dentro do coração do homem sai diversas coisas que não prestam. Por exemplo, sai a cobiça e dentro do coração tem a inveja, tem o rancor, tem a mágoa, né? E tem o ódio. Então por que não implantar o amor, sacrifício, em vez de ocupar esse espaço com coisas que não prestam, mas sim levar ele para próximo de Deus. Tá bom? Outros questões que todo mundo fazem também, que eu fiz, depois eu aprendi biblicamente, no embasamento bíblico, nós temos para isso, nosso jejum dessa forma. Alguém, tenho certeza que algum de vocês já fizeram o jejum de Esther. O jejum de Esther é um jejum que vocês precisam entender os 3 dias, né? Que Esther jejuou. Radassa era um jejum naquele momento e Deus recebeu. E Deus recebeu porque a Bíblia fala que até as crianças jejuaram, até as crianças não correu, nem as crianças escapou. Mas por conta da situação, que teve que entrar presa do rei, tem toda aquela história que vocês conhecem. Mas é errado, porque o jejum ali foi de Esther. Eu vou explicar porque esses jejuns estão errados na maneira em que está sendo feito. Outro jejum que eu fiz também é errado. Tá? Eu estou falando de mim porque é algo que eu passei, eu vivi, eu fui instruído da maneira errada, errônea. E hoje eu tomo essa liberdade, como eu tenho falado, e trago isso para vocês assim. É algo que foi permitido, primeiramente, eu estar trazendo, tá bom? O jejum de Daniel é outro também em que nós não devemos jejuar. Acho que você não sabia, né? O jejum de Daniel era um jejum de um particular dele também com Deus. É o jejum dele com Deus, não é um jejum meu, não é um jejum de Cleide, não é um jejum de João, não é um jejum de Maria e muito menos de Fátima, não. O jejum, ele é algo particular, é um propósito particular, não existe isso. Eu sei que tem muitos que ainda fazem, bispos, pastores, apóstolos, que agora já virou moda isso, muito deles incentiva, tá, o jejum. E como a maior normalidade ainda fala assim, ó, é isso que Deus mandou trazer para vocês. Lembrando, não estou dizendo nomes, tá? Justamente por conta disso, porque agora é assim, você falar algo e você dizer um nome, você se prejudica, né? Aí vem uns espíritos de porco, né? Tô falando os rapers, justamente, é um deles, é um espírito de porco que tem no meu evangelho, infelizmente, para querer contestar, querer arrumar intriga com um fato que acontece e que é errado, é normal, eles erram muito e é só corrigir, como a própria palavra de Deus fala em Coríntios, né? Se você vê seu irmão no erro, você chegue nele, converse com ele para que conserte. Se não resolver, chame uma testemunha, vá até ele novamente, se não, meu parceiro, abre mão, descarta. Hoje é diferente isso, hoje nós temos um mundo que hoje você não pode mais falar, e se você falar, você arruma problema, as pessoas não querem ouvir, e principalmente brincando com o evangelho.
brincando com as coisas de Deus, acabou a respeito, né? E vamos voltar ao assunto. Então, o jejum de Esther é nosso jejum, que é um momento aquele, né? Existe também o jejum de Daniel, entre outros, né? Como falei, Jó, e até mesmo que de Elias. Mas, vamos entrar no assunto. Oh, Jesus, tô com sono. Vamos entrar no assunto. Romanos, 1 Coríntios, pode abrir se vocês quiserem abrir, pode abrir, tá? 1 Coríntios 7:5. Fala assim, antes de entrar, tá? Eu só quero trazer essa mensagem aqui. Eu achei interessante porque tenho certeza que muitos de vocês não via falar disso. E é novidade para alguns, tenho certeza. Mas observa bem. Não vos defraudeis um ao outro. Em outras traduções, esse defraudeis está assim, né? Não se afaste, não se prive um do outro, senão por consentimento mútuo, se tiver, outras traduções, se tiverem de comum acordo, por algum tempo, para para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa inconsistência. Bom, parece besteira, né? Isso que eu vou dizer aqui. Embora tenha alguns que conhecem, né? Que 1 Coríntios 7 fala acerca as respostas e perguntas, né, acerca do casamento. E nós vemos no mundo aí que as pessoas têm aquele famoso mania de se privarem, de privar um ao outro a tais determinadas situações. E isso também cabe para a pauta daquilo que nós estamos falando, né? Principalmente. É interessante, sim, você, quando estiver jejuando, né? Acordo, em mútuo acordo. Você chegar no seu parceiro, você chegar na sua parceira e falar para falar amor, bem, querida, a maneira que vocês acharem melhor, tá bom? Hoje eu não estou muito afim, hoje eu não posso, por conta disso, vamos, normalmente quem jejua sempre jejuam juntos, sempre entram em propósitos juntos, né? Quem jejua tem esse hábito, esse costume, e normalmente só entra sozinho quem não tem, né? O parceiro não tem esse hábito, normalmente as pessoas, né? Mas é interessante, sim, como a Bíblia fala, mas não, tá? É o mais correto de se fazer quando estiver jejuando, evitar manter relações, tá bom? Com seu parceiro, porém, não demore, viu? Não demore. Volte o mais rápido possível para que Satanás não venha brincar, né? Entrar no meio. Sempre rola aquela questão do distanciamento de casados, mas aí é onde que abre as portas para frieza, né? Para o inimigo estar trabalhando e muitas das vezes acaba que até um terceiro entra no meio disso tudo, não é mesmo? Então eu não queria entrar num assunto sem antes estar falando sobre, né, determinada situação. Então vamos para voltar à pauta, vamos entrar lá em Mateus 6,16. Agora vamos falar realmente sobre o assunto que nós vamos falar hoje, tá? Em questão, sobre a sua originalidade e o propósito, né? E o porquê, né? Embora muitos
jejum através de dons e deixar uma coisa bem clara, biblicamente falando, dons ele é mérito, tá? Ninguém se jejua mais por dom, não existe isso, você se jejuar por dom. O jejum é um ato de aproximação, é algo para você se aproximar a Deus, você se purificar, para te preparar para o espiritual. Tá bom? Então quanto mais você jejua, vai virando automático. Quanto mais você jejua, você vai se aproximando de Deus, os céus vêm sobre você, como tenho falado em outros vídeos. Tá bom? Vamos em Mateus 6,16 agora. Eita, que hoje eu tô bom mesmo, né? 6,16. Vamos falar, né? Essa passagem aqui, na verdade, né, é acerca tá falando sobre o sermão da montanha, né, as esmolas, quando vieram perguntar aos fariseus, perguntar para Jesus o porquê que seus discípulos não jejuam, como diz a lei de Moisés e como eles jejuavam, né? E na verdade essa não, na verdade é essa que tá falando, meu Deus do céu, peraí, isso, perdão, falei errado, tocou outra mensagem na cabeça aqui, mas enfim, é o sermão na Cica das Esmolas, né? Lá em Mateus 6,16, que eu voltei, fala assim, ó: e quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que os homens pareça que jejuaram. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos homens que jejuas, mas sim o teu Pai que está no oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Né? Os irmãozinhos aí que gostam de jejuar, não escova os dentes, não lava o rosto, não penteia o cabelo, viu? Não estou dizendo para as irmãs aí, também a mesma coisa. Tá bom? Eu digo isso porque assim, eu quando eu aceitei a Cristo lá atrás, no comecinho, né, era normal, muito normal. Você conversava com o irmão pela manhã ou pela tarde, ou decorrer do dia. Os irmãos antigos, né, eles tinham esse hábito. Levantavam e abriam o propósito, né, e não escovavam os dentes, não lavavam o rosto, não penteavam cabelo, não se arrumavam. Oferecia aquele sacrifício, aquele propósito para Deus assim de qualquer maneira. E eu ia conversar com você, às vezes eu lembro, isso aconteceu comigo uma vez, viu? Irmão, falei, bom dia, irmão, isso já era o quê? Já era de noite, já era noite, na hora do culto. E quem é assembleano aí sabe, terça-feira é culto de ensino, culto de ensino. E cheguei, a paz do Senhor, irmão, de costume. E ele, a paz do Senhor, irmão. Falei, Jesus, eu, né, fui logo assim, como daquele jeitão pra trás. Eu falei, meu Deus, realmente o negócio tá forte. Aí eu perguntei, né, na maior inocência, era, como se diz na Bahia, pivetinho. Pois é, eu perguntei, e aí, diga aí, irmão, o que tá acontecendo? Aí ele me falou, não, irmão, costume de assembleano, eu tô no óleo, eu tô na bênção. Aí eu, entendi. Entendi, tô na benção. E só que a benção. Ai, Jesus amado. E quase que foi pra aquela situação, ora vem, Senhor Jesus, né? Porque menino, o negócio tava forte mesmo. O negócio tava forte. Então tinha-se esse costume antigamente muito dos irmãos jejuarem e não se cuidar, não manter a aparência. Né? E Mateus 6,16 deixa bem claro isso. Não seja como os hipócritas, né? Não precisa mostrar uma aparência triste quando você jejua. Ora, né, a primeira coisa que eu acho assim, que o cristão deve se fazer é quando jejuar, né,
quando jejuar, primeiramente, antes de entrar no jejum, no propósito, é você elevar a Deus, primeiramente. Né? E elevar a Deus e você, sabe, pentear um cabelo, tomar um banho, escovar um dente, estar sempre arrumado, feliz, entendeu? Alegre. Porque ou coisinha triste, já não é fácil para quem jejum, né? Ou coisinha triste é você quando tá nesse momento de jejum. Que, por exemplo, você abre um jejum hoje, eu vou na casa de manhã. Aí eu chego lá, eu não sei, todo mundo sabe que comida de manhã é uma delícia. É uma coisa maravilhosa que não tem pra onde correr. Meu Deus do céu. Eu digo porque é difícil a gente se bater quando a gente vai e vê, rapaz, eu não quero largar as panelas dela não. Mas assim, enfim, notamos que ninguém te oferece nada, ninguém te convida pra nada, ninguém te chama pra nada. Às vezes você até chega sem querer, assim, a pessoa, vamos comer, né? Vamos comer. Mas quando você abre o propósito, meu Deus, o seu vizinho te convida pro churrasco. Vizinho esse que nunca conversou com você, te chama pra churrasco. Tu vai na cara da sua mãe, como você fala não, pra que ela digo eu, porque eu gosto muito, sou muito fã. Aquele macarrão, sabe aquele macarrão assim que você pega, assim, que chega, escolhe aquele molho tato, que é batido no liquidificador, aquela coisa mais deliciosa, mais gostosa do mundo, bem temperada com orégano, cebola e caldo de quinó e tudo. Aquele capricho que só a manhã sabe fazer, pronto, nesse modelo. A gente come muito macarrão por aí, mas igual de casa, assim, da mãe da gente mesmo, não existe igual. Não existe igual, né? E, enfim, como você fala não? Amanhã, filho, liga amanhã, quer comer. E como você fala não? Ei, mãe. Antigamente eu falava, mãe, não posso, tô jejuando, eu estou no óleo. E não ia. Só que não necessariamente você precisa falar. Que como tu falei, já é uma situação muito difícil para quem jejua e tem o hábito. Né? O hábito, porque não é uma coisa assim que você consegue jejuar tranquilamente, assim. Não, porque nessa hora tudo que não é para acontecer acontece. Incrível que pareça, tudo que não é para acontecer acontece. Uma coisa é você ficar, tô sem fome, não quero comer. A outra coisa é você ter um propósito e você querer trabalhar em cima daquilo. Você precisa trabalhar em cima daquilo com um único real objetivo, né? Que é você se purificar por dentro de você mesmo ali, para assim você ter acesso a Deus, né? Saindo um pouco do plano carne e um pouco mais pro lado espiritual da coisa. Não é uma coisa muito fácil. Então tudo acontece para dar errado, entendeu? Aí a gente tem costume de agora mudou o negócio, não tem mais não olha, agora mudou, né? Boca fechada. Ah, mas vai comer, mano. Tô de boca fechada. Boca fechada, mas não entendeu. Né? O irmão tá jejuando, não vamos forçar a barra. Né? Tem uns que até tem o negócio, guarda até as panelas. Aconteceu. Uma vez estávamos numa visita e no lar de uma irmã. Ela precisava, e fazia tempo que ela não aparecia na igreja, e nós fomos fazer uma visita para ela. E é de costume a gente, toda vez que for fazer uma visita no lar, uma oração, uma campanha, ou visitar alguém como alguém está, para poder saber o que está acontecendo, é de costume nós irmos jejuando, preparada para um jejum, uma oração, irmos, né? Não saímos assim aleatoriamente, por aí, não. Nós só chamamos quem vai, nós oramos, abrimos jejum ali, e vamos, pedimos direção a Deus Pai, e vamos, né? E é de costume. E certa feita, chegando lá e a irmã conversando com nós e a menina, a filha dela, mexendo na cozinha. Amém, o negócio ali não era com ela, era com a irmã, com a mãe. Focamos como nós sempre fazemos. E terminou, meu Deus do céu.
já tava aquele cheiro forte de comida, de arroz, bem temperado, aquele feijãozinho, sabe quando você bota ali aquele óleo com aquela cebola, e você joga o feijão ali, que você vê aquele cheirinho gostoso assim, e fala, meu Jesus amado. Pois bem, já tá já aquele negócio, nós tava brigando já praticamente ali, fala, meu Deus, meu Deus. Porque nós já tinha ido ali na casa dela, e nunca tinha acontecido tal situação assim, né? Aconteceu uma e outra, mas nunca quando a gente tá ali assim. E enfim, eu sei que quando terminou e terminamos e nós precisávamos voltar pro nosso local. E nós saímos para nós poder entregar o jejum. E rapaz, assim que a gente terminou, falei, mano, nós vamos ter que ir. E vamos ter que ir. Temos algo a fazer. No caso era entregar o jejum. Foi lá, não, meu irmão, almoço do café, irmão, o almoço já tá pronto. O almoço já tá pronto. E a menina já vinha servindo na mesa. Aí né, pegou e falou, não, mano, tô com a boca fechada. Boca fechada. Aí a irmã imediatamente com a filha dela catou as coisas e escondeu. Em respeito e consideração as coisas de Deus. Porque quem entende, quem é e já tem esse. De lá de trás já, né, teve um pastor antigo, uma pessoa que é ancião, chamamos de ancião. Nós novos por aí agora que distorce a realidade das coisas. E traz um evangelho fácil, um evangelho bonito, e não é nada bonito o evangelho. Tô sendo bem sincero, o evangelho não é bonito não. Tá? Eu vou falar logo a verdade porque é muito fácil virar aqui e dizer só que você quer ouvir. O evangelho não é isso. Né? Tem 66 livros aí que você pode ver que nenhum deles fala nada bonito não, tá? Em relação ao evangelho. Principalmente da parte tanto de Deus quanto daquele de quem serviu a Deus. Bonito sim as obras que Deus ele faz na vida das pessoas, mas o evangelho em si não. O caminho não é fácil, não é um caminho bonito, não é um caminho tranquilo como muitos pregam por aí. Tá? Então, voltando ao assunto, ela pegou e guardou. Já é um costume, né? Já é um costume nosso. Cada denominação tem seu costume e quem vem com o pastor, como eu falei, com o pastor de lá de trás, aquele cabecinha branca de lá de trás, aquele senhor de idade, ou aquele que foi instruído por um antigo, sabe muito bem como é que funciona. Enfim, aí pegamos, ela guardou, eu fiz a oração final e fomos embora e entregamos o que nós tínhamos que entregar. Eu sei que muitos aqui podem estar falando assim, poxa, mas aí, eu entregar na mesma hora, eu não vejo problema de entregar na mesma hora, entregar na hora e comia. Ia fazer desfeito na casa dos outros. Eu tenho certeza que muitos farem isso, né? Mas isso, aí que tá o problema do jejum. Isso não é jejum. Né? E você não pode deixar ele te dominar, a fome te dominar. Você não pode deixar o sacrifício te dominar. Você tem que ter domínio. Isso que é o real jejum. Baseamento bíblico é isso, é sobre isso, é você ter domínio. Você não pode jejuar e deu fome ali a primeira vez e vou entregar. Não. Primeira chamada é um aviso, você, opa, aqui não. Vou prosseguir. Aí na segunda vez, se você vê que você tá passando mal, aí uma outra história, que tu vai passar mal, que você não vai aguentar, porque tem gente que a primeira pressão já desiste, digo, olha, eu não aguento, né? É fraco, vou ser bem sincero, é fraco, entendeu? Porque na primeira vez que você desiste ali, vai acontecer de novo, você vai desistir na primeira vez também. Aí tu vai fazer de novo, a primeira vez tu vai desistir, já te deu fome, porque meu intestino já avisou. Isso não é um jejum. Outro jejum também, que antes de eu terminar o vídeo eu não posso esquecer de falar pra vocês, é aquela situação, jejuar dormindo, não existe jejum, tá? Dormindo, beleza? Não existe você já dormindo. Eu falo que eu já fiz muito isso também. Quando novo convertido, lá bem no comecinho, eu falava, eu vou jejuar da seguinte forma, eu vou antes de dormir, eu vou deitar, vou abrir o jejum, e quando eu levantar, eu vou entregar ele a Deus. E não existe isso. Isso não é. Sabe por quê? Para muitos pode ser que seja. Mas biblicamente isso não é. Porque o jejum, você tem que sentir.
ele tem que ser sentido. Tem que ser ardiloso, tem que doer. Jejum esse que você jejuma e ele não dói. Quando você está dormindo, a carne, ela não sente. Entendeu? Embora o intestino, o organismo, ele trabalha, mas não trabalha da forma, da maneira que é para ser. A gente vê pessoas que falam realmente, né? Que o jejum em si, ele... eu dormia pro jejum, dormia, acordei quebrava de fome. Então acho que por isso Deus ele recebe, Deus foi abençoado, por isso. Deixa eu falar uma coisa pra você. Até o ímpio, Deus ele abençoa. Bingo! Até o ímpio, Deus ele abençoa. Só que a hipocrisia das pessoas é achar que porque Deus ele abençoa, a pessoa está fazendo certo. Quer ver uma coisa? Vou te falar um tipo de jejum maldito. Maldito. Acabe. Acabe, por exemplo. Acabe foi um homem sucedido. Vou dizer que não. Foi. Casou com... Caiu aqui, irmãos. Caiu. Então, o Acabe, por exemplo, Acabe casou com mulher errada, fez um jejum maldito, né? Casou com mulher errada. Deus permite as situações acontecer, tanto boas quanto ruins na vida dele. Nem por isso, como volto a dizer, nem por isso. Isso quer dizer que Deus você esteja tão certo quanto parece estar. Tá bom? Aquele famoso ditado que os antigos tinham antigamente. Deus ele vai dando corda, ele permite e acontece. Mas até onde ele quer. Né? Que foi o que aconteceu. Acabe ele abriu um jejum maldito. O que é um jejum maldito? Acabe, a Bíblia conta que quando Acabe queria a vinha de Nabote, ele parou de comer, foi pro seu leito, parou de comer assim. E a princesa, senhora, sua esposa, mulher, não esposa não, mulher, rainha, né? Princesa, ela perguntou a ele por que ele não comia, não estava comendo, ele não quero comer. Né? E por quê? Por conta de Nabote. E depois veio o que aconteceu e Deus acabou com um por um. Porque ele foi um jejum pela inveja, foi um jejum movido à inveja, né? Pela vinha, pelo vinho, pela produção, pelo que Nabote tinha, que era uma vinha que já vinha de tradição de família. E ele queria porque queria tomar essa vinha de qualquer forma, entendeu? Então entenda uma coisa, até pra maldade as pessoas jejuam, até pra fazer o mal. Né? Como eu me afastei dos caminhos do Senhor, lá atrás, eu fui para umas religiões que hoje eu vejo e falo, Jesus. Né? Mas hoje eu posso dizer para você, até no espiritismo, as pessoas jejuam para fazer mal para alguém, ficam sem comer para destruir a vida das pessoas. Entende? Terreiro, né? Falar assim, em modo geral, né? Porque se eu classificar que a religião pode dar até problema. Mas o espiritismo, pronto. Espiritismo. Quando fala espiritismo, né? Diz várias religiões assim. Então, fazem. Entendeu? Tanto na direita, como se dizem, e na esquerda também. Principalmente. Então, fazem para destruir a vida da pessoa. Né? É algo que tem pra dar prazer. Né? E no mundo de hoje tem muitos pastores que dormitam, né? que ensinam, incentivam as pessoas a fazerem algo este que não tem convicção. Você jejua, mas isso não te traz um benefício, não te aproxima, não te coloca para perto, só te enche seu ego. E você acha que o que você consegue provém de Deus, e não é. Né? Certas coisas são permissões, outras coisas são consequências. Nem tudo que é bom, que é ruim, foi Deus. É permissão. Embora nada escapa do controle. Né? Dá até uma pregação isso, hein? Dá até uma pregação isso. E, enfim, né? Então, não se dorme, tá bom?
não se dorme e tô jejuando. E quando me deu fome aqui meio-dia, ou quando não tem de manhã, tô com fome, vou entregar o jejum, tomar um copão de café e com 2, 3 pães e tá tudo certo. Ou se não, na hora do almoço entregam, vou comer. Pratão. Irmãos, pelo amor, outra coisa. Crente tem fama que come, porque jejum é demais. Mas me desculpa, mano. Com jejum ou sem jejum, tem uns irmãos que comem muito errado. Eu não tenho nada contra isso, é uma coisa de vocês, né? Mas vamos se policiar, irmãos. Pelo amor de Deus, misericórdia, viu? A gente vai, olha. A gente sai por aí, nós vemos uns irmãos que sangue e fogo. Não é olhando, querendo ensinar, cuidando da vida de seu ninguém, não. Tá? Mas assim, irmão, não escandaliza. Não escandaliza porque é feio. A gente olha assim, dá uma coisa e digo, meu irmão, isso não é normal. Não é normal. Faz vergonha, né? Mas enfim, é algo particular de vocês, irmão. Dá uma policiada. Dá uma policiada nessas questões, tá bom? Pra não acontecer mais essas coisas, tá bom? E é isso. Então hoje nós falamos sobre jejum maldito, jejuns que não se deve jejuar, porque são propósitos diferentes, como eu falei, né, de Daniel, falei de Esther, são jejum deles, para o momento deles, para a ocasião deles. O propósito era deles, não é meu, não é seu, não é de A e nem de B, tá bom? E falamos sobre o primeiro sacrifício, tá bom? E que vocês põem na cabeça de vocês, tá? O que Joel quis trazer para nós, tá? E que o jejum, o melhor jejum é aquele que vem do interior, do seu interior, que você rasga o seu interior, que você rasga o seu coração e se aproxima ali de Deus, tá bom? Não aquele que você vou rasgar minha veste, vou ficar sem comer, vou me cortar, como tinha, né, na época de Baal ali, tá bom? Então, assim, o jejum mesmo diferente é esse, tá? E só quero deixar aqui uma mensagem, tá bom? Outra coisa, o jejum também, que não se jejua dormindo, tá? Mas só deixa só uma mensagem para meditação de vocês, tá? Permanece mesmo no capítulo 6, tá bom? Que fala dos tesouros do céu, o olho puro de dois senhores e a ansiosa solitude pela nossa vida. Que é o quê? Vamos lá. Fala assim, ó, só para meditação, tá bom? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, então vocês colocam isso hoje como mensagem do dia no seu coração e medita bastante e procure viver nela. Bom, sim. Quando foram procurar Jesus, que eu falei, eu entrei numa mensagem que não era para ter entrado, que eu estou preparando lá para uma outra situação, vieram sim os fariseus procurar o Jesus e questionar Jesus por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam. E o que acontece? Jesus disse, explicou para eles o porquê que os discípulos não jejuavam naquela época, né? Que era por conta de que o noivo ainda estava ali. Mas que o noivo precisava subir para o Espírito Santo Consolador descer. Aí sim eles teriam que jejuar. Entendeu? Por conta disso. Por isso que eu falei aquela hora que eu ia entrando. É um assunto também a se trazer, mas como eu já falei em outros vídeos sobre isso, e estou trazendo algo diferente, um pouco aqui mais centrado e mais voltado, né? Mas sim, o real motivo da gente jejuar hoje é por isso, tá? Para termos esse acesso, algo que nos aproxima sim de Deus, tá bom? E para nos aproximar de Deus ali e manter centrado, adentrado no caminho correto de Cristo, Jesus, tá? E peço a todos vocês aí desculpa, mas está entregue, então esperado. Vídeo que fala biblicamente sobre acerca do jejum, os que pode, jejum que pode e o que não pode, o jejum maldito e seus significados. E a real importância do jejum é esse, como eu falei, é algo que te prepara no espiritual, que te leva a lugares que pessoas comuns, normais não entram. Eu falo que não entra porque não entra mesmo. Se entrar, sai demoniado, não vai adiantar, tá bom? Então é algo que te liga aos céus, a Deus, né?
E é isso, tá? Espero que todos vocês ficam com Deus aí. Não esquece, deixa aquele joinha, tá? Se inscreve aí, deixa o like. Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para não entrarmos lá em Provérbios, daquele exemplo da formiga e da cigarra, tá bom? E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia.